Boa noite, me chamo Amanda Carolina Gervásio, sou docente da Faculdade FESA AFIA de Redenção Pará, e hoje eu vou apresentar sobre os direitos políticos, né? Então, eu vou falar sobre as características gerais do direito político. Os direitos políticos estão previstos basicamente nos artigos 14, 15 e 16 na Constituição da República. São direitos fundamentais e eles caracterizam os nossos direitos democráticos, destacando uma participação popular da vontade do Estado. E uma citação que para Sampaio Dória fala que são políticos os direitos de participar na Constituição e no exercício do poder. São pelo menos dois esses direitos, o de votar e o de ser votado. O sufrágio é a elegibilidade. Já para Pontes de Miranda, o direito político é o direito de participar da organização e o funcionamento do nosso Estado. Então, eu vou falar sobre a distinção entre nacional e ser cidadão. A nacionalidade, de acordo com o artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala que todo indivíduo ele tem o direito de ter uma nacionalidade. A nacionalidade, ela vem da palavra francesa nationalité. Nacionalidade é a condição de um cidadão de pertencer a um determinado estado-nação. Ele pode ser originário, adquirido por aquisição originária, ou seja, sendo filho ou neto de outrem, cuja nacionalidade pertence àquele país específico, ou por naturalização. Por exemplo, quando se tem uma residência permanente e legal no local, para cada país vai depender das leis e da Constituição vigente, né? Então, no Brasil, a nacionalidade originária pode ser por jus sanguinis, que é o direito de sangue, ou por jus solis, que é o direito de solo. O mesmo se aplica a Portugal. É possível solicitar a nacionalidade portuguesa para os filhos e, devido às alterações na lei da nacionalidade portuguesa, os netos de portugueses também podem solicitá-la, ou é possível para dar entrada no processo, né? E por aquisição e naturalização. Um exemplo também é se você é filho de português, porém nasceu no Brasil, é possível dar entrada na sua nacionalidade portuguesa por direito de sangue. Sobre a cidadania, né? Ser cidadão. A cidadania está relacionada à sua nacionalidade. Porém, é possível ser nacional, né, de um país e não ser cidadão, né? A diferença entre nacionalidade e cidadania está no seguinte fato: juridicamente, cidadão é uma pessoa que possui direitos e deveres cíveis e políticos de um Estado, né? Ou seja, a partir do momento em que o indivíduo se torna cidadão de um país, ele viverá de acordo com o conjunto de estatutos pertencentes àquele Estado, né? Aquela comunidade. A palavra cidadania é originada do latim civistas, que significa cidade, pois está diretamente relacionada com as pessoas e seus centros urbanos. É possível ser cidadão de um país tendo adquirido a nacionalidade, casando-se ou vivendo no local pela quantidade de tempo determinado na Constituição de um país, né? Exercer a cidadania de um local é ter a consciência de seus direitos e obrigações. A diferença entre nacionalidade e cidadania está no ato de exercê-los ou não, né? Você pode ter a nacionalidade de um país, por exemplo, e simplesmente ter nascido nele, mas ser cidadão de outro país, né?
por seus direitos e deveres estarem associados, né, naquele estado onde a pessoa vive. E o caso é que é o caso de quem tem dupla nacionalidade, né? Então é isso. E aí eu vou entrar na democracia semidireta. Então, a democracia semidireta é uma dimensão que atingiu o Estado moderno, inviabilizando a participação direta dos cidadãos em suas atividades, né? Com o intuito de tornar acessível aos cidadãos a tomada de decisões fundamentais do Estado, a Constituição Federal. Ele está previsto no artigo 14, 1, 2 e 3, né? Tá bem fixado lá alguns instrumentos de exercício de direito da soberania popular. A gente vai falar na democracia semidireta sobre o plebiscito e o referendo da iniciativa popular. Institutos da democracia semidireta são esses, né? Então, o plebiscito, ele constitui uma consulta ao eleitorado sobre determinada matéria que aprovará ou não para posterior discussão pelo Poder Legislativo. Então, é o seguinte, um exemplo disso seria quando foi dividir o estado do Pará em mais 2 estados. O eleitorado, por maioria absoluta, decidiu que não deveria dividir aquele estado, né, o estado do Pará. Então, permaneceu da mesma forma. Já o referendo, né, é a submissão ao eleitorado de uma proposta governamental já discutida para que ela seja fornecida e validada. Exemplo disso foi em 2005, quando o governo levou para da ao eleitorado a questão do comércio de arma de fogo no país. Venceu a não proibição da lei, né? Enquanto no plebiscito a consulta é popular e prévia, no referendo a consulta ao eleitorado é posterior à discussão proposta governamental. E eu trouxe uma citação de Antônio Stricker Soares. Referendo é a manifestação popular que ratifica ou rejeita uma proposta dentro do processo de criação normativa, cuja solução delimita a competência das autoridades governamentais. Né? É isso. Então, é isso que eu expliquei. Então, eu vou agora falar sobre os direitos políticos ativos e os direitos políticos passivos. Enfim, os direitos políticos são aqueles que possibilitam a participação popular na formação da vontade do Estado, conferindo ao cidadão a capacidade de votar, né? Então, o direito político ativo de votar e de ser votado, direito político passivo. O direito político pode ser ativo ou passivo, e é isso. Os direitos ativos e passivos dizem respeito às normas que asseguram a participação no processo político eleitoral, votando ou sendo votado, envolvendo, portanto, as modalidades ativas e passivas, né, daquela ação. Para se tornar, né, ter o direito de ser ter o direito de votar e de ser votado, aquele eleitorado, aquela pessoa, ela deve ter o alistamento. O alistamento é o ato pelo qual a pessoa se inscreve junto à Justiça Eleitoral, adquirindo o título de eleitor e habilitando-se para o pleno exercício dos direitos de cidadania. O ato preliminar do voto é o alistamento, isto é, a inscrição do cidadão como eleitor. Por esse meio, organiza-se a lista dos que podem votar. Então, ela está prevista no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal. O exercício do direito político ativo, direito de votar, ele surge para os brasileiros natos ou naturalizados da seguinte forma: alistamento e voto facultativo,
são para os maiores de 16 e menores de 18 anos, os analfabetos e os maiores de 70 anos. Já o alistamento e voto obrigatório são para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos, e a Constituição Federal determina que não ostentam direitos políticos ativos o direito de votar os estrangeiros e os brasileiros natos ou naturalizados conscritos durante o serviço militar obrigatório. De outra parte, assim, a Constituição elenca diversas condições para que o brasileiro nato ou naturalizado possa exercer o direito político passivo. O direito de ser votado, né? Para o exercício dos direitos políticos passivos, é essencial a caracterização de conceitos relacionados às condições de elegibilidade e a inegibilidade. Os pressupostos de elegibilidade configuram os requisitos necessários para que o cidadão possa concorrer ao cargo eletivo. As inelegibilidades obstêm que certos cidadãos sejam eleitos por estarem sujeitos a determinadas situações elencadas da Constituição Federal ou em lei complementar. Ambos são esses pressupostos, a elegibilidade e a inegibilidade, né, que são fundamentais, né? Eles geram o efeito de impossibilitar a candidatura de uma pessoa a cargo eletivo. Encontra-se a inelegibilidade, ou seja, nos direitos políticos negativos. Então, para que seja passivo, né? Ele tem que ter elegibilidade e inelegibilidade. Muito difícil falar esse nome. Mas adiante, para explicar um pouquinho sobre isso, sobre a inelegibilidade, eu vou falar sobre esse tema. Então, a inelegibilidade estão contempladas na Constituição da República, pela Lei nº 64, de 18 de maio. A inelegibilidade representa a impossibilidade de determinados cidadãos concorrerem às eleições face sua peculiar condição funcional de parentesco ou ainda por estarem presentes certas circunstâncias. A elegibilidade é um pressuposto do exercício do regular mandato político. Já a inelegibilidade é a barreira que desautoriza essa prática, com relação a um ou alguns ou todos os cargos cujos preenchidos dependem de eleição. Lembramos que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as restrições constitucionais inerentes ao exercício do mandato parlamentar não se estendem ao suplente. Então, as inelegibilidades podem ser absolutas ou relativas. A inelegibilidade absoluta estão prevista no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, e dessa forma são inelegíveis, isto é, não podem concorrer a qualquer mandato eletivo, os inalistáveis e os analfabetos. Já as relativas da inelegibilidade do presidente da República, dos governadores, prefeitos e de seus sucessores e substitutos para o mesmo cargo por mais de um período subsequente. Está prevista ali no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. A Constituição Federal permite apenas uma reeleição para o período subsequente para os cargos de chefe de executivo, presidente da República, governo e prefeitos aos respectivos vices. Do mesmo modo, aqueles que tiveram sucedido ou substituído os titulares também não poderão se candidatar para o mesmo cargo. A inelegibilidade para outros cargos do chefe do executivo que não renuncia ao mandato até 6 meses antes do pleito está previsto no artigo 14, parágrafo 6º. Fala que a Constituição Federal ela não pode,
ela impõe como condição ou uma delimitação temporal de 6 meses a descompatibilização, para que os chefes dos executivos possam concorrer para outros cargos. Então, diante desta regra, né, se por hipótese o prefeito pretender se candidatar a ser deputado estadual, deverá se renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito. Mas se a intenção for candidatar-se à reeleição para o período subsequente, não se faz necessária aquela renúncia. Já a inelegibilidade do cônjuge e parentes do chefe do executivo no território e jurisdição do titular está previsto no artigo 14, parágrafo 7. Fala que são inelegíveis, né, no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até que o segundo grau ou por adoção do presidente da República, do governador, ou do território, do Distrito Federal, o prefeito, de quem haja substituído dentro de 6 meses. E aí, final, não menos importante, eu vou falar sobre a suspensão, né, e a perca dos direitos políticos. A perda dos direitos políticos é definitiva, ao passo que a suspensão é temporária, né? É a privação dos direitos políticos, isto é, de votar e de ser votado, né? Pode ser absoluta perda ou relativa à suspensão. A Constituição Federal, ela veda essa cassação de direitos políticos e estabelece as hipóteses no qual se dará a perda ou a suspensão. Dessa forma, ela está prevista no artigo 15 da Constituição, que a perda e a suspensão dos direitos políticos só se dará nos casos de o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, quando o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado ocorrerá quando o naturalizado exercer atividade nociva ao interesse nacional, né, seja prejudicial ao nosso interesse, né. Ele está previsto no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição. Essa situação deflagra a perda da nacionalidade brasileira, requisito fundamental para o exercício dos direitos políticos. A recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º é o direito que a pessoa possui de se recusar a cumprir, né, determinada obrigação, né, praticar um ato, né, que é contrário às suas crenças filosóficas e religiosas. Esse é o segundo, né, da perda dos direitos políticos. E a suspensão dos direitos políticos, ela é sobre a incapacidade civil absoluta, ela está prevista no inciso 2º, a incapacidade civil absoluta causadora da suspensão dos direitos políticos é decorrente do processo de interdição, né? Então, a condenação criminal, né, transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, ela está prevista no inciso 3, né? Tem uma súmula vinculante súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral, né? A suspensão de direitos políticos decorrente da condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou extinção da pena, independendo da reabilitação ou de prova de reparação dos danos. Convém observar que o caso de sursis e livramento condicional, o Supremo Tribunal Federal, em fase de disposto do artigo 15, 3º da Constituição Federal, decidiu que a suspensão dos direitos políticos se dá ainda quando, com referência ao condenado por sentença criminal transitando em julgado, esteja em curso ou período de suspensão condicional da pena. E também outra sobre a improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, inciso 5, diz que os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos e a perda da função pública, a indisponibilidade, o ressarcimento
na forma da gradação prevista na lei, sem prejuízo penal cabível, né? Então é isso.